Boa tarde a todos, né? Eu me chamo Rafael Trindade, sou executivo de contas aqui da Humanos. Estou acompanhado hoje aqui da Bruna Pires, que é a nossa especialista em RH. Boa tarde a todos, obrigada, Rafael, boa tarde. Vamos começar hoje com esse Papo Links de como otimizar a comunicação da sua empresa. Vamos lá. Exatamente, e a ideia da gente trazer esse tema é exatamente para falar um pouco mais de como nós podemos melhorar aí a comunicação entre as empresas, né? Utilizando exatamente os recursos que o setor de RH tem a oferecer. É um papo que é um assunto que nós escolhemos que traz aí exatamente em mão de tudo que tem acontecido, né, favorecendo aí a questão da comunicação através da distância, principalmente por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo, e acabou que todo mundo teve que se readequar à sua forma de trabalho, precisou melhorar a sua forma de se comunicar entre lugares diferentes, em situações diferentes, né? E a comunicação acabou sendo um dos maiores fatores para atrapalhar ou para quem realmente já conseguiu ter uma maturidade maior, se favorecer dela para poder alavancar aí os seus negócios. E a ideia é essa, é a gente trazer algumas, né, novidades, algumas soluções, algumas ferramentas que nós temos oferecido para alguns dos nossos clientes para ajudar como que nós temos feito para poder melhorar exatamente o processo de comunicação, seja ele através da empresa com seus funcionários ou através da empresa com os seus próprios clientes. Tá? Então, vamos começar aqui. O que nós trazemos como uma solução? Né? Então, nós temos aqui uma solução que nós apresentamos como um maior diferencial para os nossos clientes, que a gente chama ela de portal de RH. Né? O portal RH ele traz exatamente algumas ferramentas que facilitam, otimizam, dão uma segurança e uma certeza muito grande para que as empresas tragam as suas informações para os seus funcionários, para os seus gestores, para os seus diretores, de acordo com as suas tomadas de decisão. Então, o que nós temos como ferramentas e soluções? Nós destacamos aqui 5 principais. Né? Então, nós vamos falar hoje sobre as solicitações, nós vamos falar sobre os procedimentos e políticas, nós vamos destacar aqui os dashboards, a avaliação de desempenho e a pesquisa de clima. Por que nós escolhemos exatamente essas 5 soluções dentro da nossa ferramenta do portal? Porque elas exatamente trazem ali uma segurança e uma maior certeza, uma maior clareza para que você possa entender de fato o que está acontecendo, quando está acontecendo, com quem está acontecendo, cada uma das situações que você precisa para poder tomar a sua decisão no decorrer do dia a dia do processo da empresa, tá? E com isso nós iniciamos aí a apresentação falando sobre a parte de procedimentos e políticas. Por que procedimentos e políticas, né? O que seria isso? Procedimentos e políticas para uma empresa hoje, ela é fundamental exatamente para que você possa ter com muita tranquilidade, com muita clareza, com muita assertividade, exatamente quais são os principais processos ou quais são os processos que são realmente definitivos para que a empresa ela possa oferecer como uma direção para aquele funcionário, seja ele um funcionário que já está há muito tempo na empresa, ou aquele funcionário que está chegando novo dentro da empresa. Então, a partir do momento em que eu já tenho todas as minhas políticas, como que a empresa ela se comporta, como que a empresa ela quer que o seu funcionário entenda quais são os processos que ele vai exercer dentro do seu dia a dia, quais são as atividades que serão atribuídas para ele no processo, né, que ele vai exercer durante as atividades de trabalho. A partir desse momento que a empresa ela consegue apresentar isso de forma clara, fica muito fácil para que um funcionário ele consiga, ou até mesmo um gestor, ou até mesmo um diretor, ele consiga entender se dentro do seu dia a dia todas as suas atribuições estão sendo feitas de forma correta, ou se ele precisa ajustar, ou se ele precisa corrigir ou melhorar alguma das suas ações em tempo hábil, né? Às vezes, se eu não tenho uma política ou se eu não tenho os meus procedimentos muito bem definidos, a empresa ela acaba trabalhando de uma forma, desculpa até o termo, de uma forma mais solta, e quando você precisa corrigir ou você vai verificar se você está atingindo os seus resultados, você não entende
aonde que, de fato, os resultados não estão sendo batidos, né? E aí, com uma política e um procedimento muito bem desenhado, muito bem amarrado, cada um dos seus funcionários sabe exatamente quais são as suas tarefas, quais são as suas ações, como fazer, por que fazer, quando deve ser feito, para que eu consiga, assim, seja ele de forma individual ou de forma coletiva, atingir o resultado que a empresa espera que eu faça. Nem isso, Bruna? Isso mesmo, gente. As empresas que estão buscando se estruturar melhor a organização da sua organização ou estruturar realmente os seus processos, elas precisam deixar claro para esses funcionários da empresa os seus procedimentos políticos, que é neles que a empresa vai conseguir passar tudo que ela precisa para esses funcionários. Então, tem que deixar claro esses procedimentos e políticas para esses funcionários, e uma forma de deixar isso claro com essa ferramenta que nós estamos apresentando hoje é dentro do portal, como uma forma de otimizar toda essa demanda que a empresa tem de procedimentos e políticas, de gerar informações, de gerar documentos. A empresa pode deixar isso tudo dentro do seu portal. Obrigado, Bruna. E dando sequência nessas questões, como uma próxima ferramenta que nós apresentamos, a gente tem aqui como destaque a questão das solicitações. Por que as solicitações? Hoje, muitas empresas trabalhando no processo home office, ela acaba não conseguindo em tempo hábil atender todas as demandas que os funcionários eles acabam solicitando, seja para o seu próprio gestor ou para o departamento de RH, para que haja, de repente, uma correção, para que haja, de repente, uma alteração dos seus dados pessoais, uma solicitação de férias, por exemplo, uma modificação nominal, seja ele estando com seu nome de solteiro e alterando agora para o nome de casado. Então, a partir do momento em que a gente traz as solicitações para uma plataforma online, a qualquer momento onde eu estiver, eu posso trabalhar numa sede matriz ou numa sede localizada numa outra região, ou estando em casa, ou estando propriamente na minha própria empresa, eu diminuo esse meu tempo de resposta, né? A partir do momento que o meu gestor ele me pede que eu faça uma determinada ação através da solicitação, eu consigo enxergar isso de uma forma muito mais rápida, muito mais prática, muito mais clara, e eu consigo atingir o resultado que ele espera que eu atinja. E, ao mesmo tempo, em contrapartida, quando eu preciso solicitar algo a qualquer momento, eu tenho a liberdade de entrar na ferramenta, fazer a minha solicitação e ter de forma também muito clara e muito rápida a resposta a qual essa solicitação foi criada. Então, o que acontece com a solicitação? Eu descentralizo as informações, então eu não dependo mais de estar em um único local para que essa solicitação ela seja realizada ou seja atendida, né? Qualquer local onde eu esteja, de qualquer lugar, de qualquer setor, eu posso trabalhar em qualquer área da empresa, eu consigo criar e receber as solicitações, né? Em contrapartida, eu também diminuo exatamente os processos que eram antigamente realizados através de papéis, através de formulários, através de alguns documentos. Então, eu não dependo mais de uma impressão, né? Então, esse processo acaba realmente melhorando uma questão de recursos materiais, otimizando uma questão de recurso, né? de processo, de tempo, de pessoas, né? Então, não necessariamente eu preciso que haja a impressão do documento, a assinatura do documento, para que essa solicitação ela seja atendida, né? Então, eu faço a minha solicitação, eu crio a minha necessidade, a pessoa responsável por receber essa solicitação, ela entende o que precisa ser feito, ela faz a ação que tem que ser feita, e eu, automaticamente, eu tenho a resposta disso em seguida. Isso, com certeza, faz com que eu tenha o terceiro tópico, que é a otimização do tempo, né? Então, eu passo a ter uma resposta muito mais prática, mais rápida, eu consigo atingir a minha demanda, né, de forma muito mais eficaz, eu consigo atender a demanda de não só uma pessoa naquele momento, mas de várias pessoas ao mesmo tempo, eu consigo, na verdade, não mais centralizar em um departamento, mas em qualquer demanda que precisa ser feita, ela passa a ser atendida pela pessoa ou pelas pessoas a quais foram delegadas para terem a determinação para atingir e atender o resultado que precisa ser feito, né? E a gente acaba realmente, de fato, melhorando o processo, dando mais facilidade, dando mais agilidade, dando
é muito mais tranquilidade se eu vou ou não atender uma solicitação a qual está sendo feita, né? Não é isso, Bruna? Isso mesmo, gente. É assim, vamos pensar que cada empresa ela tem o seu formato nessa questão de processo de solicitações. Tem empresa que ela gera um fluxo muito grande de formulários, que o funcionário tem que pegar formulário para solicitar o que ele quer, essa alteração. Tem toda uma demanda de documentos, por exemplo, quando um funcionário ele muda de endereço. Isso é uma alteração que gera e ele tem que anexar um comprovante que ele mudou, ou nasceu o filho do funcionário, ele tem que colocar lá ele como um dependente desse funcionário, tem que incluir informações da certidão de nascimento desse dependente. Então, tem empresas que fazem esse fluxo por formulários e tem empresas que fazem esse fluxo por e-mail. Pelas duas formas, geram uma burocratização muito grande, porque imagina num fluxo inteiro, de uma empresa inteira, o quanto de formulários que geram na empresa e também se for por e-mail, quanto de e-mail que gera na empresa. E aí o RH, ele está ocupado fazendo várias coisas, ele não está fazendo só essa parte de processo de solicitações, de alterações de demanda da empresa. Ele tem várias outras coisas para fazer. Então, isso demanda um tempo grande, às vezes, dependendo do tamanho da empresa, da quantidade dos funcionários. Então, essa parte das solicitações, ela otimiza muito essa questão de ter atualização cadastral desses funcionários, de ter esse fluxo de solicitações, por exemplo, o próprio gestor ou funcionário, se a empresa quiser, ele pode solicitar, que nem o Rafael falou, solicitar férias, solicitar alterações de endereço, tratativas de ponto, informações de solicitação de benefícios. Tem vários tipos de solicitações que pode ser feito pelo RH e que vai justamente, conforme está no slide aí, ele vai fazer isso, descentralizar as informações, eliminação de processos, principalmente na questão de olerites, informes de rendimento. Isso pode ser feito também direto pelo portal também. E, principalmente, otimização do tempo. Qualquer demanda que você tem de solicitações, alterações, é uma demanda de tempo do funcionário, do gestor, do RH, desse fluxo inteiro dentro da empresa. Então, as solicitações feitas pelo portal, ela otimiza, sim, o tempo e a qualidade de como que é feito isso dentro da organização da empresa. E isso também traz muito mais clareza, muito mais facilidade, muito mais transparência para o funcionário ou para o gestor o que está acontecendo, né, o quanto que ele está solicitando, se tudo que ele está solicitando de fato é pertinente para o dia a dia dele, se de fato aquilo que está requerendo faz parte da alçada dele, quem está autorizando também teve alçada para autorizar aquela determinada função. E isso não fica mais só preso na mão do RH, né? O RH ele passa a ficar mais solto, entre aspas, para poder ter mais liberdade para fazer mais gestão, para trazer mais melhorias, para trazer muito mais facilidade para o dia a dia dos funcionários. Não é isso, Bruno? Isso mesmo, gente. O RH, tendo menos tempo com essa questão de solicitações, ele tem como focar mais nas outras questões da gestão e do departamento pessoal, como ferramentas de gestões que a gente vai falar também hoje aqui para vocês. E dando sequência nisso, falando exatamente sobre essas ferramentas de gestão, a gente segue aí para o próximo slide, falando um pouquinho aí sobre a questão da avaliação e desempenho, né? E aí eu vou deixar a Bruna, que é muito mais especialista nesse assunto, para dar continuidade. Tá contigo aí, Bruna. Ok, muito obrigada, Rafael. Bom, antes de eu começar a falar sobre isso, só lembrar vocês que a gente tem a avaliação aqui no canto superior direito, então quem quiser responder já pode estar respondendo, e também temos aqui o chat, qualquer pergunta que vocês tiverem, podem estar mandando aqui no chat que a gente vai responder ao longo desse papo links, tá bom? E aqui entrando agora nessa questão da avaliação de desempenho. Eu vou falar um pouco sobre essa ferramenta, super importante para as empresas, que elas buscam e precisam de uma estruturação melhor, né? Então, o que é avaliação de desempenho, para que ela serve, quais tipos de avaliação de desempenho, vou tentar explicar tudo aqui hoje para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, o que é a avaliação de desempenho? A avaliação de desempenho, ela é um método que ajuda a medir o desempenho dos funcionários e, além de medir, ela ajuda a comparar os resultados apresentados pelo colaborador com o que foi planejado pela empresa. Então, essa ferramenta, ela é utilizada pelo RH. Então, a avaliação de desempenho, ela pode ser feita
mensalmente, semestralmente, anualmente, ou qualquer outro período que a empresa preferir, conforme a necessidade, conforme a área de negócio dela, conforme o que ela quer medir com essa avaliação de desempenho. E a avaliação de desempenho, com os seus resultados, ela faz a empresa entender se aquele funcionário ele está abaixo, se ele atende ou se ele excede o que a organização ela está esperando com essa avaliação de desempenho. E a empresa consegue analisar também, por meio da avaliação de desempenho, informações de habilidades técnicas, informações comportamentais desse funcionário, e depois, com os resultados das metas, das habilidades e das informações comportamentais, a avaliação de desempenho, ela cruza tudo isso, todas essas informações, e com o resultado final desse cruzamento, tem como criar vários planos estratégicos de acordo com a necessidade daquele funcionário, ou da equipe, ou da empresa toda, de algum local específico dentro da empresa. Então, a empresa ela consegue criar vários planos estratégicos, como, por exemplo, treinamentos, promoções, bonificações, ou, se houver necessidade, remanejar informações, mudar funcionário de área, fazer desligamentos, ou qualquer outro plano que a empresa ela pode estar criando para estar solucionando conforme os resultados dessa avaliação de desempenho, tá? Então, assim, isso é o que eu acabei de falar, basicamente o que é a avaliação de desempenho, tá? Agora eu vou passar para vocês um pouco do objetivo que a avaliação de desempenho tem. Ela tem muitos objetivos, ela pode atingir vários objetivos, mas os principais são, por exemplo, identificar habilidades que precisam ser desenvolvidas desses funcionários dentro da empresa. Então, conseguir identificar quais habilidades que esse funcionário tem, onde essas habilidades vão poder ser usadas da melhor forma dentro da organização da empresa. Tem como também entender quando é possível aumentar a produtividade da equipe. Então, a empresa ela consegue medir isso com a avaliação de desempenho também. Tem como criar um ambiente de trabalho mais participativo. Então, se você está sentindo que dentro do ambiente de trabalho está um ambiente meio morto, sem ninguém participar com nada, tem como fazer uma avaliação de desempenho para estar mostrando os resultados disso, tá? Tem como também aumentar o comprometimento dos colaboradores com metas, com participações. Tem como fortalecer as equipes e também a liderança. Então, a avaliação de desempenho, o avaliador pode ser o líder, mas também o líder ele pode ser o avaliado também pela empresa também, tá? Tem como dar mais foco aos resultados, entender o desempenho dos negócios da organização também é um objetivo que dá para atingir. E tem vários outros objetivos que tem como atingir com a avaliação de desempenho, mas vai depender muito de quais desses objetivos a empresa ela quer atingir com o método de gestão, com esse método de gestão que é a avaliação de desempenho. E também como ela vai desenhar essa avaliação de desempenho da melhor forma para atender esse objetivo que a empresa está buscando. Mas quem vai desenhar, quem vai identificar isso é o RH. O RH, quem faz a gestão do RH, tem os profissionais que entendem muito dessa questão da avaliação de desempenho, ele pode desenhar, ele pode estar criando essa avaliação de desempenho da melhor forma para a empresa conseguir atingir os seus objetivos. E aí ele também vai conseguir identificar qual tipo de avaliação de desempenho é melhor para a empresa. Existem também vários tipos de avaliação de desempenho, como, por exemplo, avaliação, autoavaliação, avaliação por superior imediato, avaliação direta ou 90 graus, avaliação conjunta ou 180 graus, tem também avaliação por competência, por objetivos, avaliação 360 graus, tem vários tipos, satisfação aos funcionários, de desempenho da equipe, avaliação por incidentes críticos. Ou seja, gente, tem vários tipos de avaliação de desempenho e, como eu falei anteriormente, o RH ele consegue identificar, ele que cuida dessa parte, e ele vai identificar qual é o tipo correto de avaliação e quais são os objetivos que essa avaliação quer atingir, e aí conseguir criar essa avaliação para aplicar na sua empresa. E assim, como que isso é importante, né, Bruna? Porque a partir do momento em que eu faço ali uma avaliação, ou que eu preciso já determinar uma avaliação, eu consigo entender o comportamento, o desempenho que aquele funcionário ou aquele gestor
ele está desenvolvendo dentro da minha empresa, eu consigo de forma mais prática e mais rápida, né, e voltando para o tema de hoje, que é a questão da comunicação, me alertar aos sinais que esse funcionário ou que essa pessoa que está sendo avaliada, ela já vem, né, mostrando, para que eu possa, de uma forma muito mais ágil, muito mais fácil, muito mais hábil, para poder tomar uma decisão, né? Então, é a partir ali daquela avaliação que ela está sendo feita, seja ela uma avaliação em conjunto ou uma avaliação individual, né, eu consigo entender se o objetivo que foi traçado ele vai ser atingido, né, ou se eu preciso contornar isso de alguma outra forma para poder não deixar de cumprir a minha meta, né? E aí, por exemplo, um exemplo bem simples, daquele funcionário que foi contratado agora recentemente, ele precisa cumprir o prazo dele de experiência, eu crio minha forma de avaliar aquele funcionário e eu consigo entender se eu vou ou não dar continuidade na efetivação desse funcionário, né? Ou até mesmo, como você falou, o gestor. Eu crio uma avaliação para que os meus funcionários avaliem aquele gestor para saber se ele está ocupando, de fato, de forma correta, o cargo que ele está ocupando, ou se ele precisa ser realizado algum tipo de feedback para que ele possa melhorar a própria gestão, né? Satisfazer ali as demandas e as necessidades do coletivo dele, que está sendo embaixo da gestão dele. Então, assim, a avaliação ela é tão importante nessa questão que sem avaliação eu não consigo ter uma comunicação mais próxima da equipe, eu não consigo ter uma comunicação real com as pessoas com quem eu estou tratando. Não é isso, Bruna? Isso mesmo. A avaliação de desempenho, que nem os exemplos que você deu. Por exemplo, funcionário novo está entrando na empresa, ele vai ficar de experiência 90 dias. Você tem como fazer uma avaliação de desempenho direcionada para isso. Muitas empresas, elas fazem uma avaliação de desempenho só para a questão de metas, para ver se está batendo meta ou se não está. Mas não é só para isso a avaliação de desempenho. Ela pode ser desempenhada dentro da empresa para medir várias formas, várias coisas que estão acontecendo dentro da empresa. Inclusive para uma tomada de decisão se esse funcionário vai ser efetivado ou se termina no prazo de experiência. Então, são vários motivos para a empresa estar fazendo a avaliação de desempenho e ela não ficar no escuro. Ela tem todos esses resultados que a avaliação de desempenho traz e todos os objetivos que ela atinge com a avaliação de desempenho, tá? E, assim, além da avaliação de desempenho, tem várias outras ferramentas. Todas essas ferramentas que a gente está falando hoje, a gente tem no nosso portal, inclusive a avaliação de desempenho, e a facilidade da avaliação de desempenho dentro do portal é a questão do RH fazer toda essa questão da montagem, do desenho dessa avaliação de desempenho, e pelo portal mesmo, os funcionários respondem a avaliação de desempenho, se os funcionários respondem, ou para os gestores fazerem a avaliação de desempenho direto pelo portal. Então, você ganha um tempo também nesse processo. Você ganha um tempo com tudo isso também, essa facilidade que o portal traz. E além dessa questão da avaliação de desempenho, eu vou falar um pouco para vocês agora sobre a pesquisa de clima também, tá? Da pesquisa de clima, também vou tentar falar um pouco sobre tudo. Vou falar o que é essa ferramenta, ela é uma ferramenta muito importante para a gestão também da empresa, o que ela é, objetivos, vantagens, enfim. Vou tentar falar tudo aqui para vocês. E primeiro, o que é a pesquisa de clima, tá, gente? A pesquisa de clima organizacional, ela é uma ferramenta onde são coletados vários dados, informações que permite a empresa conhecer a interação entre os funcionários com a organização da empresa, tá? Então, igual a avaliação de desempenho que eu acabei de falar, que traz resultados da atuação dos colaboradores, a pesquisa de clima, ela faz a empresa entender melhor essa relação, né, da visão dos funcionários com os métodos e estrutura que a empresa aplica. Então, a pesquisa de clima, ela pode ser tanto preventiva, agir de forma preventiva, ou atingir de forma reativa dentro da empresa. E lembrando que, para evitar problemas, a prevenção sempre é melhor o caminho, né? Então, se a empresa puder fazer uma avaliação de desempenho, uma pesquisa de clima preventiva, sempre é melhor, tá? Então, assim, como eu falei, a pesquisa de clima, ela foi criada para medir essa relação, essa visão de como o funcionário vê a empresa com a empresa. E agora que eu já expliquei um pouquinho o que é a avaliação de desempenho,
Vou passar para vocês alguns objetivos que tem. Desses que estão aí no slide que vocês estão vendo, eu tenho, por exemplo, identificar pontos de melhoria. Então, assim, os funcionários que atuam diretamente com operação do negócio, processos, atendimento, gestão, que são vários, né, dentro da empresa que atuam dessa forma, eles são mais indicados para apontar qualquer tipo de informação dessa questão para informações de melhorias dentro da empresa. Tem também como encontrar possíveis barreiras de desempenho. Esse é um outro objetivo que tem também. E isso acontece por conta de falta de acompanhamento ou direcionamento na execução das tarefas, pode comprometer o desempenho dos funcionários e levar uma queda de qualidade no total na empresa. Então, com a pesquisa, esses pontos podem ficar mais evidentes e dar uma chance para a empresa conseguir reverter esse quadro, agir, como eu falei antes, de forma preventiva com isso, tá? Tem também como prevenir ocorrências de crises internas dentro da empresa. Então, ela pode ajudar a prever possíveis crises dentro da empresa, adotar essa ferramenta, você consegue também encontrar uma solução para esses problemas que acabam surgindo com esse processo. Muitas vezes, nós queremos acreditar, né, gente, que o problema está fora, mas a pesquisa de clima, ela traz dados mostrando que vários problemas no processo, vários problemas organizacionais está dentro da empresa realmente, e a pesquisa de clima, ela traz esses dados para nós. E, por último, tem aqui como permitir localizar possíveis problemas de liderança também. Então, a visão dos colaboradores sobre o clima organizacional também está ligada com a atuação dos líderes, dos gestores dentro da empresa. E se eles falham em dar orientação, em delegar informações, com autonomia, e também transmitir principalmente a cultura da empresa, isso acaba sendo refletido com pouca participação, não está batendo meta, não está funcionando a liderança. Então, a pesquisa de clima, ela consegue medir também essa questão da liderança também, tá? Então, esses são alguns os objetivos que eu coloquei aí, mas tem vários outros objetivos também que a pesquisa de clima, ela atinge, como, por exemplo, melhorar o clima organizacional, auxiliar a tomada de decisão, favorece e fortalece a comunicação dentro da empresa, motivação dos colaboradores, otimiza a liderança, aumenta a produtividade, melhora os indicadores financeiros e também diminui absenteísmo e rotatividade dentro da empresa também. Esses são alguns objetivos que a pesquisa de clima organizacional atinge dentro da empresa. E aí, para atingir esses objetivos e vários outros que existem, o seu RH também tem como montar essa pesquisa de clima de uma forma que ela se adapta às necessidades da empresa, tá? E assim, para poder concluir esse tema aqui da pesquisa de clima, tudo que falamos hoje e que eu ainda vou estar falando, todo tipo de ferramenta de gestão que existe para ser aplicada na empresa, como avaliação de desempenho, dashboards, várias outras ferramentas de gestão que existem e alguns outros problemas que a empresa enfrenta, como a empresa não está batendo meta, está com problema com absenteísmo alto, índice de rotatividade muito alto, reclamações, clima organizacional ruim e não está conseguindo entender por que isso está acontecendo e vários outros problemas que uma empresa pode ter por conta do seu tamanho, por conta da sua área de atuação, enfim. Uma solução para a empresa conseguir entender o porquê que isso está acontecendo é aplicar essa pesquisa de clima, fazer uma pesquisa de clima. E aí ela também tem que ser bem feita, né? Ela tem que ter perguntas claras, ela tem que ser objetiva, tem que ter resultados sigilosos, feita com informações gerais para a empresa toda, porque muitos funcionários, eles ficam um pouco coagidos, ficam um pouco inseguros de responder essa pesquisa de clima. E aí, se eles sentirem, se eles entenderem que essa pesquisa de clima ela é profissional, ela é bem feita, os resultados são sigilosos, eles não vão receber nenhum tipo de penalidade, dependendo do que eles responderem, aí sim essa pesquisa de clima ela funciona e aí consegue atingir todos os objetivos que essa pesquisa de clima traz, tá? Legal, né, Bruna? E assim, exatamente isso que você falou, eu ia complementar, né? Você acabou realmente já
falando de um ponto que é crucial para a empresa quando ela fala de pesquisa de clima, que é sobre o sigilo das informações, né? A partir do momento que eu preciso entender o porquê que estão acontecendo algumas coisas para poder tomar uma determinada ação de correção, né? E tentar realmente, antes de corrigir, prevenir esses tipos de ocorrências, usando exatamente a pesquisa de clima. E aí algumas das pessoas elas acabam ficando um pouco receosas, porque ficam com medo. Será que o que eu vou inserir de informação, isso vai acabar gerando algum tipo de penalidade? Então, não. A nossa ferramenta ela permite o sigilo total de que quando você preenche ali as suas informações, a pesquisa de clima, seus dados serão 100% sigilosos, você vai ter toda a segurança para poder preencher, sem que haja nenhum tipo de penalidade da empresa com o funcionário e vice-versa, né? Então você acaba tendo ali muito mais segurança, você tem realmente, como a gente falou desde o início, uma comunicação clara e transparente entre a empresa e o funcionário, né? Você consegue entender o perfil daquele funcionário ou dos porquês que as determinadas ações elas estão acontecendo, uma vez que aquela ação ela poderia ter sido prevenida ou corrigida, né? Então, por que aquilo está acontecendo? É através da minha pesquisa que eu vou conseguir entender o perfil daquelas ações, por que elas estão acontecendo e tomar uma decisão, né? Será que eu preciso agir de alguma outra forma? Será que está faltando uma determinada mudança, né, dentro até lá do início, quando a gente falou das políticas e procedimentos, né, será que eu preciso criar algum tipo de novo procedimento dentro da empresa? Através dessa pesquisa eu vou conseguir, né, entender de verdade o quanto ou o que de verdade está atingindo para que eu possa melhorar, modificar, alterar quem precisa ser alterado, para que eu consiga dar uma tranquilidade, uma melhoria, um atingimento de resultado de forma muito transparente, muito fácil, muito clara, né? E assim, a pesquisa de clima, como a avaliação de desempenho, como as solicitações, como os procedimentos, todos eles juntos, eles realmente fortalecem a questão da comunicação. Eu acho que um tema está ali exatamente linkado no outro para melhorar ali a comunicação e dar muito mais tranquilidade para o funcionário da empresa, né, para a empresa junto com o funcionário, sabendo o que cada um tem que contribuir dentro das suas funções, para que aí sim a gente consiga atingir juntos os nossos resultados. Sim, isso mesmo. Então, assim, Rafael, concordo com tudo isso mesmo. E outra coisa também muito importante, não importa o tamanho que a empresa tenha, não importa a estrutura que ela tenha, não importa quais são as metas que ela queira atingir. Quem vai atingir essas metas, quem vai dar o ritmo para a empresa são os funcionários. Então, se tiver acontecendo algum problema no processo, se não está batendo meta, se está com problema de absenteísmo, se está com problema, está com um índice de rotatividade muito grande, a empresa não vai bater meta, a empresa não vai conseguir atingir as coisas que ela precisa atingir. Então, a pesquisa de clima, ela traz isso para dentro da empresa, ela traz essa ferramenta, ela é imprescindível, ela é muito boa para essa questão de conseguir identificar problemas de relacionamento, por que não está batendo as coisas. Então, a pesquisa de clima, ela traz um ganho muito grande, ela otimiza muito a estrutura da empresa, toda a questão organizacional dentro da empresa, tá? Então, assim, agora a gente falou um pouco da pesquisa de clima, eu vou falar um pouco para vocês agora sobre os nossos dashboards, tá? O que são os dashboards, quais são os ganhos que ele traz para a empresa, vantagens, e adotando eles, o que ela traz para dentro da empresa, tá? Então, primeiro, o que são os dashboards? Os dashboards, eles são uma ferramenta de gestão com formato visual. Então, dos principais dados e indicadores de determinado setor, departamento dentro da empresa, tá? Então, se a empresa precisa que os gestores eles tenham acesso aos indicadores de determinado setor, da equipe deles, de determinadas informações do funcionário, ele tem como ter acesso com esses dashboards. E aí nós temos também essa ferramenta de gestão super importante dentro do nosso portal. E o objetivo dos dashboards são facilitar o entendimento das informações, mostrando os resultados, como eu falei, de uma forma mais visual, de uma forma mais rápida
e inteligente também, né, gente? Então, assim, outro ponto interessante também dizer é que no dia a dia, esses líderes, gestores das áreas, quando eles precisam tomar alguma decisão dentro da empresa, e para tomar essas decisões, eles precisam ter dados, eles precisam ter informações nas mãos deles para eles fazerem isso. E quando a empresa não tem essa ferramenta de indicadores, que é o dashboard, às vezes gera uma demanda muito grande para esses gestores, que eles têm que juntar informações, gerar relatórios, cruzar essas informações, fazerem planilhas, gráficos, e dependendo do tamanho da empresa, dependendo do tamanho da equipe desse gestor, é uma demanda muito grande também, porque até ele fazer esses dados, até ele terminar tudo, às vezes esses dados já estão desatualizados. Então, isso é uma demanda que gera, e com os dashboards, essa demanda ela é totalmente otimizada também. Não precisa ter esse trabalho todo de ficar coletando informações. Dependendo da empresa, quem que tem essas informações? É o gestor? Ou quem tem essas informações é quem? É o RH? É uma outra área? Tem que solicitar isso por e-mail? Tem que ficar pegando isso no sistema? Então, dependendo da área da empresa, isso realmente é uma demanda grande que acaba gerando, tá? E, inclusive, tem pesquisas que comprovam isso. Por exemplo, a Unindo, que é o Congresso Internacional de Cooperação entre Universidade e Indústria, ela fez uma pesquisa que mostrou que 83% das pessoas, elas absorvem melhor as informações através da visão. Então, os dashboards, eles têm um papel muito importante quando o assunto é tomada de decisão, porque, às vezes, dependendo da experiência, da facilidade do gestor, ele bate o olho, ele já entende tudo que está acontecendo, e aí ele consegue tomar uma decisão muito mais rápida também. E não só para tomada de decisão, mas também para identificar problemas de processo, de produtividade, analisar alguma situação dentro da empresa. Os dashboards ajudam bastante esses gestores, esses líderes da área. Então, assim, gente, as ferramentas de gestão que passamos hoje, elas otimizam muito a vida da empresa. Nós falamos um pouco de procedimentos e políticas, solicitações, avaliação de desempenho, pesquisa de clima, agora os dashboards, né? E esses são apenas algumas formas que existem para otimizar a estrutura organizacional da sua empresa. E existem vários outros tipos e formas que a empresa ela pode estar usando. E essas que a gente falou hoje, todos esses tipos de ferramentas que falamos hoje, e também várias outras, nós temos dentro do nosso portal de RH, que ajuda a descentralizar as solicitações, a empresa ganha uma economia de tempo com esses processos burocráticos, e a gestão fica muito mais participativa e eficiente, além de várias outras vantagens que a empresa tem com o portal, né, Rafael? Isso aí. E assim, parece um tema meio que todo mundo já sabe, é um tema que parece que é simples, porém não é fácil, né? Não é fácil você tratar realmente da comunicação da empresa, você ter ali as ferramentas que vão te auxiliar de verdade para que você possa, com total exatidão, com total performance, atingir uma comunicação, né, clara, transparente, eficaz, com otimização de tempo. E por isso que a gente resolveu falar desse assunto, é por isso que a gente trouxe essas 5 ferramentas dentro do nosso portal, porque a gente entende que é assim que a gente tem ajudado, né, aos nossos clientes, exatamente para melhorar não só a facilidade do RH, mas sim o conjunto todo da empresa. A gente entende que, antes de qualquer um, quem tem que estar mais satisfeito primeiro são os funcionários. Ele é o nosso primeiro cliente, né? Então ele tendo ali a clareza, a informação, a facilidade de acesso a todas as demandas que ele precisa, sendo bem respondido, né, com muita tranquilidade e segurança pelo setor que for responsável, você vai conseguir ter muito mais satisfação e, consequentemente, isso vai ser retornado em resultado, vai ser retornado em atingimento de meta, e a comunicação entre todas as outras áreas, não só entre um funcionário RH, mas sim todos os setores, eles acabam acontecendo. Então, uma vez que você tem o seu procedimento muito bem elaborado, muito bem estruturado,
Você tem uma ferramenta de solicitações onde você consegue gerar as suas demandas de forma muito mais prática. Você tem ali a avaliação de desempenho, onde você consegue entender que aquelas pessoas elas estão realmente, né, sendo bem designadas para as funções que foram. Você tem a pesquisa de clima, onde você consegue atingir, né, de forma muito mais preventiva, de forma mais rápida, para você entender a performance do que está acontecendo no seu dia a dia. E, por fim, você tem ali os seus dashboards, onde você vai analisar de forma muito mais rápida, muito mais prática, né, com um alinhamento muito mais estratégico para você ter a sua tomada de decisão. Né? Então, a gente entende que o conjunto das 5 ferramentas que são ofertadas dentro do nosso portal, ela traz, de fato, uma tranquilidade e uma melhoria na comunicação de todos. Né? E é isso hoje que a gente veio apresentar para vocês. Tá? Eu gostaria de agradecer a participação de todas as pessoas que estão envolvidas aí conosco, né? Eu deixo aqui o nosso contato, o nosso e-mail, que é o comercial@humanos.net.br. Fiquem à vontade para fazer contato, para tirar suas dúvidas. Eu e a Bruna estamos aqui à disposição, tá? Mais uma vez, Bruna, obrigado aí pelo apoio, tá? Obrigado a todos. Tenham todos aí uma excelente tarde e ficamos novamente à disposição de vocês. Sim. Muito obrigada a participação de todos. Qualquer dúvida, como o Rafael falou, estamos aqui à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada.